ainda não é suficiente a aproximação do Sr. Ministro às propostas apresentadas pelos sindicatos? Ainda não. Em primeiro lugar, esclarecer, demorámos menos tempo porque foi só uma organização sindical. Evidentemente, sendo uma maior que as outras, mas seja como for só uma e não 5 ou 6 dentro da sala, o que é sempre mais rápido. Dizer o quê? Aquilo que aconteceu hoje foi que houve aqui alguns avanços na negociação, mas ainda longe de permitir, por exemplo, falarmos em acordo. Houve o acerto dos dias, mas esse era um erro de contabilização do Governo. Há algum aumento nas percentagens iniciais, 5%, não há um grande aumento, mas um pequeno aumento, mas nas percentagens iniciais da recuperação, que passam de 20% para 25%, mas não reduz os 5 anos, o que, em nossa opinião, não é correto, por razões que já dissemos anteriormente, já estarmos. Isto vai acabar a recuperação 10 anos depois do descongelamento, e é por isso que nós insistimos nos 3 anos, mas depois há ali 2 aspectos que nós não desvalorizamos. Um deles tem a ver com o facto de, na proposta anterior, o Ministério da Educação se preparar para descontar no tempo a recuperar, o tempo que o acelerador, para lhe chamar assim que é mais fácil, tinha permitido recuperar de professores que estiveram parados à espera de vaga. Ou seja, há professores que ficaram 1 ano, 2 anos e em limite 3 anos à espera de uma vaga e que perderam esse tempo para além do tempo do congelamento, e o Decreto-Lei 74, o dito acelerador, permitia a sua recuperação. O Ministério da Educação, na reunião anterior, veio dizer-nos que esse tempo era deduzido no tempo a recuperar. Agora reconheceu, nas palavras do Ministro, que na verdade são tempos diferentes, uma coisa é o congelado, outra coisa é esse tempo, e que, portanto, esse tempo não será descontado e que os professores que ficaram em lista de espera irão recuperar o tempo. A outra questão, e eu diria até tão importante como esta, mas até mais abrangente que esta, é porque havia aqui um problema relativamente às vagas, como temos sempre dito, não é? O acelerador, o Decreto-Lei 74, uma vez mais, prevê que professores que reúnam um determinado requisito, e o requisito era ter estado a trabalhar em pleno nos 7 anos do congelamento, esses professores ficariam dispensados de vaga, ou melhor, teriam garantida uma vaga adicional. Aquilo que o Ministro nos disse, embora não esteja ainda escrito na proposta e nós vamos aguardar o próximo texto, aquilo que o Ministro nos disse foi que, para além desses, esta vaga, digamos assim, adicional, será alargada a todos que, mesmo não estando abrangidos pelo Decreto-Lei 74, estejam em recuperação e, estando em recuperação, por força das vagas, não poderiam progredir para o escalão seguinte. Ou seja, eu diria que isto permitirá que professores que poderiam ficar parados nas vagas e, por isso, impedidos de recuperar o tempo todo, ou até passíveis de poder perder mais tempo, poderá tal não acontecer se, na verdade, por portaria, o Ministério da Educação, em cada ano, garantir as vagas para todos aqueles que estão a recuperar o tempo de serviço, independentemente de terem ou não trabalhado em pleno 7 anos. Agora, isto não ficou escrito e precisamos que seja escrito. Ainda assim, há ali uma matéria que não está resolvida, do Decreto-Lei 74, que o Ministério não disse que não resolveria, que tem a ver com os professores que já passaram o 7º escalão e não tiveram qualquer perda de tempo até lá e que, portanto, teriam uma bonificação que, assim, não poderá, o Ministério da Educação tem a intenção de tal não acontecer, e depois uma questão de fundo, essa nós colocámos ao Ministério, tem a ver com os professores que, tal como os outros, perderam o tempo de serviço, que já não o podem recuperar, nos casos nenhum tempo, noutros casos parte do tempo, e que o Ministério não prevê qualquer compensação para esses professores ao nível da aposentação, que é a única maneira que eles têm de poder recuperar. E isto penaliza milhares e milhares de professores, porque, como eu disse, nós já estamos com as carreiras descongeladas há 6 anos. Vamos estar para recuperar 10 anos. São milhares os professores que todos os anos se aposentam ou que chegam aos escalões de topo de carreira e que vão ter grandes penalizações na aposentação. E por isso, isto ainda é matéria... Esta era uma linha vermelha e as aproximações que aconteceram neste encontro são suficientes para que não aconteça uma concentração como estava previsto para a próxima reunião? Eu não vou falar aqui já em linhas vermelhas, porque as 2 linhas vermelhas eram aquelas 2 que nós trouxemos aqui na primeira reunião. Mas também disse que o Governo tirou 2 e criou 3. Exatamente, e falei também nessas outras 3 linhas vermelhas, das quais 2 parece que poderão, não estão ainda, porque
não está escrito. Portanto, o Sr. Ministro da Educação disse-nos que queria saber a opinião sobre isso e que iria depois apresentar uma proposta, dizendo também, que são outros aspectos importantes, estava aberto e nós iremos fazer propostas no sentido de haver períodos excepcionais, períodos excepcionais para a avaliação de desempenho e a formação contínua a apresentar por quem vai recuperar, ou seja, pessoas que iam recuperar daqui a 2 ou 3 anos é que mudavam de escalão e que com a recuperação podem mudar este ano ou para o ano e que se não tiverem avaliação de desempenho não progridem. Portanto, o Ministério admitiu que esses professores pudessem aguardar-se até terem os requisitos reunidos e que neste momento o tempo retroage à altura a que tinham o direito a mudar. Isso será importante, embora possam existir outras soluções que evitam retroativos, que é a mobilização de formação e de avaliação já obtida anteriormente. Quanto ao resto, dizer o quê? Nós amanhã vamos ter um plenário nacional de professores e educadores, online, portanto apanhamos o país todo, a quem iremos apresentar o que aqui foi dito. E no dia 15 temos uma reunião entre as organizações que temos estado no passado juntas e convergindo em ações e em lutas. E, portanto, o que iremos fazer em relação ao dia 21 irá depender também da opinião dos colegas e daquela que for a convergência e a opinião das organizações. Mas uma coisa é inegável, é que a situação a concretizar-se, aquilo que foi dito, passa a ser diferente da que havia da reunião anterior. E, portanto, como é óbvio, nós, estando de boa fé e estando aqui, porque para nós, e também o dissemos em conferência de imprensa há dias, o mais importante não é ir fazer barulho ali para a porta do Ministério. O mais importante, e é o que os professores esperam de nós, é que os professores possam recuperar o seu tempo de serviço. E, portanto, nós estamos aqui com um objetivo claro, que é o objetivo principal: recuperar o tempo de serviço dos professores, sem que, por outro lado, lhes seja retirado tempo por outra forma, por outra via. Portanto, e por isso é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, o nosso principal objetivo não é criar condições para estar ali concentrados ou para fazer uma greve, é recuperar o tempo de serviço. Estaremos ali concentrados ou faremos greves se for necessário. E relativamente à outra proposta que levaram hoje ao Ministro da Educação, houve abertura para discutirem? Exatamente. Sim, entregámos as propostas, lembramos que quando uma das partes entrega uma proposta concreta, o processo negocial fica desencadeado e, portanto, precisamos rapidamente resolver este problema, na medida em que aquilo que nós temos aqui em cima da mesa é um regime que excluiu muitos professores e pessoas com doenças incapacitantes. 2 das nossas colegas até chegaram a falecer sem ser reconhecido o direito à deslocação e, portanto, aquilo que nós queremos é um regime justo. Se houver dúvidas sobre a legalidade de algumas situações, que se façam as juntas médicas que forem necessárias e se punam as situações irregulares, ilegais, fraudulentas que possam existir. Agora, não podem castigar-se aqueles que estão realmente Mas houve abertura por parte do Ministro para discutir o assunto? Sim, até aceitou as propostas e, portanto, ele sabe que isto é uma questão até de tempos, porque nós temos pouco tempo, nós estamos em maio, os professores têm que ir buscar relatórios médicos, têm que ir buscar certificados multiusos, têm que conseguir um conjunto de documentos que têm que saber quais são. E se não souberem quais são rapidamente, quando chegar à altura de se candidatarem a esses lugares, não é na candidatarem, é demonstrarem que estão realmente doentes, depois não têm tempo, porque essas coisas demoram muito tempo. Portanto, esperamos que isto seja rapidamente resolvido. Também lembramos uma vez mais da necessidade de marcar uma reunião sobre as questões do ensino superior e da investigação, porque senão um dia destes é com os investigadores que nós estaremos aqui à porta. Muitos dos colegas do ensino superior e da investigação, o próprio Ministro reconheceu a necessidade de, em relação ao Estatuto dos Investigadores, em relação ao Decreto-Lei do Emprego Científico, em relação a um conjunto de situações do ensino superior, haver uma reunião. Mas, como lhe disse, os colegas do ensino superior e os investigadores começam a achar que aqui está uma das consequências negativas da fusão dos 2 ministérios. É que, provavelmente, se houvesse 2 ministérios, já tínhamos tido a primeira reunião do ensino superior.
como o Ministro está envolvido neste processo negocial, aliás é ele que está, hoje até notámos a ausência quer do Secretário de Estado Adjunto, quer do próprio chefe de gabinete dele, e portanto o Ministro é que está ele a assumir essa negociação. O que é que pensam os colegas do ensino superior? Bom, ele agora não tem tempo para as nossas questões e para os nossos problemas. E esta pode ser uma das consequências negativas da fusão dos dois ministérios. Dissemos isso ao Ministro. Ele voltou a dizer que a reunião seria para muito breve, mas ele anda a dizer isso desde o dia 3 de maio. E o muito breve deveria ter um prazo, quer dizer, o muito breve é sempre muito relativo, não é? Então saem daqui com pontos mais convergentes do que divergentes em relação às outras reuniões? Não, saímos daqui registrando alguns avanços na posição do Ministério. Isso não podemos estar a dizer que não, porque é verdade. Saímos daqui agora a precisar que aquilo que ali foi dito e não está no papel ainda escrito, seja escrito. E depois cá estaremos para avaliar, mas não quisemos deixar de dizer já o que não estando escrito ali nos foi dito, para que fique registado que foi dito, para na próxima nós o que iremos é tentar ver se está escrito. E ficando escrito, é possível um acordo entre a frente do Conselho do Ministro? Eu acho que um acordo é capaz de ser difícil. Porquê? Porque há uma coisa que para o Ministério da Educação parece definitivamente afastada e nós não podemos concordar com isso, que é os professores que também perderam tempo de serviço e que não vão poder recuperar. E, portanto, isso afasta uma possibilidade de acordo, nem haver aqui alguma coisa que o permita. Agora, nós não teremos nenhum problema de, numa ata final da negociação, podermos registar aquilo com que concordamos e aquilo de que discordamos. Porque um acordo é quando há um acordo completo, não é? Estamos de acordo com tudo. Se há coisas que não concordamos, devemos poder deixar isso escrito. E, portanto, penso que a questão aqui principal não é só um acordo, se não há um acordo. A questão principal aqui, isso era sempre uma questão muito sentida pelo anterior Ministro, que tinha que haver um acordo, custasse o que custasse, depois acho que nunca conseguiu nenhum. Mas a questão principal aqui é resolver um problema que tem de ser resolvido. E para nós, esse é o que nos traz cá, porque se fosse para estarmos ali à porta só a dar gritos mesmo sem saber quais eram as posições do Ministério, escusávamos de ir lá dentro, não é? Gritávamos cá fora. E não foi essa a nossa opção. Tá? Obrigada.